Bom dia a todos, bom dia, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso amável Redentor. Espero que todos estejam me vendo e me ouvindo, né? Depois você, por favor, dê um feedback, um retorno para mim, para eu saber como foi a imagem e como foi que você me ouviu. Isso é muito importante. Agradeço de coração o fato de você ter paciência em me sintonizar, estar comigo todos esses domingos, pela manhã e à noite. Essa é a forma que nós temos utilizado para poder nos manter em contato um com o outro, já que o contato físico está impossibilitado. Muito obrigado por sua paciência, por sua audiência, né? Estou me sentindo aqui um locutor de rádio, um apresentador de programa, né? Muito obrigado por tua audiência. Eu espero de todo o meu coração, com muita sinceridade, que tudo isso possa acrescentar algo à tua vida. Muito bem. Portanto, mais uma vez, bom dia a todos. Eu queria dar um bom dia especial às mães, a todas as mães. Hoje é aquele dia distinto dos demais dias, né? É o dia em que nós pensamos com mais seriedade e mais profundidade a respeito desta figura tão notável que é a mãe. A mãe, né? Parabéns a todas vocês, mães. No final da nossa transmissão, eu farei uma leitura de uma poesia que vocês já conhecem, mas nem todos a conhecem, que eu compus alguns anos atrás, inspirado inclusive em minha mãe. E também cantarei um hino de gratidão a Deus, de louvor a Deus, em homenagem a você que é mãe. Bom dia especial a você, mãe. Deus a abençoe sobremaneira. Como todos nós sabemos, o governador do estado prorrogou essa quarentena até o dia 31 de maio. Até o dia 31 de maio, nós nos manteremos assim, em reclusão, em confinamento. Usar uma palavra bonita aí para isso, que é lockdown, né? O lockdown. Então nós nos manteremos aí em lockdown, em confinamento, reclusão. É uma exigência que o governador faz para evitar que tenhamos mais vítimas letais deste tal do coronavírus, né? Nós vamos nos manter exatamente como nós estamos. Em primeiro lugar, calminhos, né? Não vamos deixar que a pandemia se transforme em uma histeria, né? Uma histeria. Vamos manter calma, gente. Não vamos ficar dando ouvidos a tudo que se fala a esse respeito. Tem muita gente querendo aparecer. Então, vamos apenas nos manter calmos, nos alimentar direitinho, nos hidratar bem, aquelas recomendações quanto à higiene pessoal, se você tem que sair de casa, sair com máscara, se necessário for, dependendo de onde você vai, levar luvas, tomar todas as precauções para você não se contaminar e nem contaminar outras pessoas, né? Tomar as nossas vitaminas, quem toma os seus medicamentos também deve tomar os medicamentos. É tempo de muita paciência, tempo de muita ponderação, equilíbrio, sobriedade e, sobretudo, muita atenção, né? Ontem eu tive que sair e ir comprar alguns itens no supermercado, voltei, deixei a sandália lá fora, entrei direto para a lavanderia, tirei a roupa, coloquei para lavar, fui ao banheiro, tomei banho para não contaminar a Ângela, a minha esposa. Então nós temos que pensar em nós e também nos demais. Então vamos continuar atentos, vamos dar a nossa contribuição para evitar que esse mal
se propague ainda mais e venhamos ter problemas sérios de perdas de entes queridos, de pessoas próximas da gente ou mesmo distantes. Tá? Então nós vamos nos manter em reclusão até o dia 31, é a determinação do governador do estado. Né? Não é hora de ficar debatendo, não é hora de ficar discutindo, não é hora de dar opinião. Eu não sou médico, eu não sou político, eu sou cidadão comum, eu obedeço às ordens emanadas de cima, desde que elas não contrariem a ordem de Deus, a palavra de Deus. Eu tento ser um exemplo de cidadão, é isso que nós devemos buscar ser como cristãos nessa hora em que temos essa pandemia. Repito, não vamos transformar a pandemia numa histeria, num pandemônio, né? Muito bem. Nós vamos manter as nossas devocionais diárias. Nós vamos mandá-las em PDF, por escrito, e vamos mandar a você também por áudio, né? Nós vamos continuar as nossas lives de domingo pela manhã. Algum presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil de Mogi das Cruzes se prontificar a fazer a live do próximo domingo pela manhã, pode entrar, Ângela, pode trazer o café. A Ângela está me trazendo aqui um gostoso cafezinho, né? Gostoso, é uma pena que eu não posso oferecer para você, né? Obrigado, que delícia. Meus irmãos, se algum presbítero está dizendo que quiser se prontificar a fazer uma live no domingo de manhã, não há problema, pode entrar em contato comigo via WhatsApp ou por telefone, e eu abro a página da igreja, você vai lá e faça a live. Se prepare, é claro, é diferente de estar no púlpito da igreja, né? Eu tenho sofrido muito com isso, né? Porque você não tem o feedback, você não tem o olhar das pessoas, a atenção das pessoas, né? Aqui é um ambiente muito gélido, muito frio. Mas se você quiser fazer uma live domingo de manhã, me procure e nós iremos disponibilizar isso a você, tá bom? Vai ser muito bom. Pedimos que deem, por favor, atenção aos nossos esforços. Nós estamos tentando, por esses recursos, né, manter a chama da comunhão acesa, para que possamos manter o contato, ainda que virtual, mas manter o contato entre os membros da nossa igreja. Parabéns à mocidade pelos esforços. Ontem eu participei da live com a mocidade, falei sobre autoajuda, não, ajuda do alto, né? Falei para os jovens ontem sobre este tema. Parabéns ao MP pela iniciativa. Olha, vocês são 10. Deus abençoe vocês, né? Não vamos permitir, enfim, que esse vírus nos derrote. Vamos ser inteligentes emocionalmente. Agora é hora de equilíbrio, ponderação, sobriedade, né? E certamente, se assim agirmos, nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter sucesso, né? Faltou energia aqui em casa, está acontecendo isso direto, meus irmãos. Eu não sei o que acontece, né? Mas nós temos aqui a nossa internet. Espero que não aconteça de novo. Aconteceu de novo, vocês viram? Piscou aqui, deu uma paradinha aí vocês? Não, né? Bom, a internet está funcionando, é só o computador que parece que desligou de vez. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou transmitindo aqui para vocês. Vocês estão? Tá tudo certo aí? Tá tudo certo aí? Porque essa energia elétrica que eu não sei o que está acontecendo aqui. Muito bem, meus amados irmãos. Desculpe aqui esse problema, deixa eu retomar aqui. Queria dizer que quem necessitar de alguma coisa da IPBMC deve fazer contato via WhatsApp, telefone ou mesmo por e-mail, para que a gente possa tentar resolver para você, ajudar a resolver para você o seu problema, tá? Vamos continuar orando pelo reverendo Jorge, a sua esposa Vitória, pelo reverendo Ronaldo Lidório, por sua esposa Rossana, por sua filha, pela mãe do reverendo Ronaldo Lidório, parece, Dona Eusa, parece que ela continua com problema de coronavírus.
Nós ficamos sabendo de um presbítero na igreja presbiteriana em Fortaleza, presbítero Homero, toda a família contraiu o coronavírus, todos tiveram alta, mas ele está na UTI do hospital. Vamos orar, continuar orando pela Nilma Soares da Silva, esposa do Paulão, orar pelo Mateus, pelo Ricardo. Eu queria saber do Davi, ninguém me falou mais nada do Davi, por favor me mandem um recado do Davi, o filho do Luiz e da Andréia. E vamos orar pelas famílias enlutadas, né, meus irmãos? Eu já sei de algumas famílias próximas a mim que perderam entes queridos vitimados pelo coronavírus, tá? São essas as informações. À noite nós passaremos essas e outras informações. Se você quiser, me mande por e-mail, por WhatsApp ou me telefone para que eu possa mandar aqui os recadinhos que forem necessários, tá? Vamos orar? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai amado, eterno Deus, graças te damos por este dia a mais de vida que tu nos dás. Pedimos, ó Deus, que ele seja um dia abençoado. Obrigado, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Nenhum mal nos tem acontecido. Abençoa a continuidade dessa transmissão, que ela não sofra as intercorrências que temos tido e que quem nos vê e nos ouve possa ser abençoado por nossa instrumentalidade, Senhor. Em nome de Cristo, teu Filho, nosso amável Redentor, é que oramos. Amém. Posso cantar uma música? Posso cantar uma música? Uma música bonita, que eu já cantei muito casamento, essa música. O título dela é original, I Believe, né? Nós tivemos alguns cantores populares que gravaram essa música. Francisco Egídio, falecido. Agora, recentemente, eu recebi um vídeo do Agnaldo Raiol cantando essa música que me inspirou. E eu vou cantar para vocês. Claro que não tão bem quanto eles, mas eu vou cantar para abençoar o teu coração. Quem sabe trazer um pouco de alento, de alegria para o seu coração na manhã desse domingo. Hoje é dia 9, né? Dia 10 de maio, dia das mães, né? Então a música é Creio em Ti. Creio em Ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em Ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em Ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do meu amor. Creio em Ti, creio em Ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em Ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em Ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar,
Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vocês que com paciência insistem em nos assistir nesta live, nesse dia tão especial, dia 10 de maio, em que comemoramos o Dia das Mães. O mês de maio é o mês em que comemoramos a família, o mês em que nos lembramos mais detidamente sobre a família, né? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu queria falar sobre mãe hoje, sobre mãe, né? Eu queria me apoiar no texto de Provérbios, capítulo 31, e fala sobre a mulher virtuosa, né? Porque a mulher virtuosa de Provérbios 31, dentre outras coisas, ela é mãe do rei Lemuel, né? Então, em Provérbios 31, que tem 31 versículos, eu lerei a partir do versículo 28, para nossa meditação na manhã desse dia 10 de maio de 2020, em tempos de tantas dificuldades, em que temos que ficar reclusos, confinados, nos preservando para não sermos contaminados por esse vírus, né? Que situação. Nesse dia, aqui através dessa live, nós vamos refletir sobre mãe, fonte de conselhos, fonte de ensinamentos. Mãe, a fonte que todo filho deve beber. O texto é Eclesiastes, eu vou começar daí, tá? Eclesiastes 31, verso 28 a 31. Diz assim a Escritura Sagrada: levantam-se seus filhos, portanto a mãe virtuosa tem filhos. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Eu li, para você que está sintonizando agora, Provérbios 31, do versículo 28 ao versículo 31. E nesse domingo, na nossa devocional matutina, eu quero falar sobre o tema mães, fontes de exemplo, fontes de conselho, fontes de todo bem. Mulheres cristãs mães são a fonte do exemplo para seus filhos, para todos de sua casa, né? Peter Marshall, que foi um grande pregador, Peter Marshall, que foi capelão do Pentágono lá nos Estados Unidos, disse o seguinte: abençoa, Senhor, aquelas almas humildes, referindo-se às mães, né? Abençoa, Senhor, aquelas almas humildes que nestes dias de tensões e angústias pregam sermões sem palavras. Pregam sermões sem palavras. O valor, meus amados irmãos, de uma mãe de verdade, uma mãe de verdade, uma genitora de verdade, é incalculável. George Herbert disse o seguinte: uma boa mãe vale mais que 100 professores, é um imã para todos os corações, uma estrela para todos os olhos. De fato, mãe, não sei se você já percebeu, mãe é sempre incomparável. Cada qual acha que a sua mãe é a melhor mãe do mundo. Eu vejo às vezes meus filhos homenageando a minha esposa, sua mãe, dizendo: você é a melhor do mundo. Aí eu pego os meus sobrinhos homenageando minhas cunhadas, dizendo: você é a melhor mãe do mundo. Mãe é realmente um ser incomparável, né? Para você, a sua mãe foi a melhor mãe do mundo. Joseph de Maistre disse também o seguinte: sublime mãe, anjo a quem Deus
emprestou um corpo. Sublime mãe, anjo a quem Deus emprestou um corpo. Como é triste, meus amados irmãos, quando chegamos a este segundo domingo de maio e neste domingo alguns percebem que já não tem mais suas mãezinhas consigo. Como é triste para aqueles, que é o meu caso, que viram sua mãe partir. Minha mãe faleceu em agosto de 2011. Como é triste para aqueles que também nunca tiveram o privilégio de conhecer sua mãe, de uma ou de outra forma, a perderam logo cedo, ou foram abandonados por essas mães. A mãe é para os filhos o que a luz é para todos nós, disse Miss Anne. Só lhe sentimos a falta quando se apaga. De fato, nós costumamos, infelizmente, o ser humano é assim, costumamos dar mais valor àquilo que perdemos. E no caso da mãe não é diferente. Nós costumamos dar mais valor a elas quando elas já se foram. Que bom, se esse for o teu caso, e você tem a sua mãe do seu lado, ainda viva. Ainda que hoje talvez você, premido por essas circunstâncias tão adversas, não possa visitar, beijar, abraçar, declarar amor por sua mãe, mas se você ainda tem consigo, quando essa pandemia a passar, quando esse problema acabar, que esperamos acabe logo, que bom que você possa abraçá-la e beijá-la e declarar amor a ela. Vá até ela. Deixe o orgulho, a jactância de lado, a soberba. Deixe as questões lá para trás, né? Deixe aquelas questões. Vá lá, abrace e ame sua mãe. Abraham Lincoln, que foi o grande estadista norte-americano, disse o seguinte a respeito de sua mãe: tudo quanto eu sou e espero ser, devo à minha mãe. Tudo que eu sou e aquilo que eu espero ser, devo à minha mãe. Você já percebeu que em quase todas as sociedades, mesmo aquelas que têm culturas muito diferentes umas das outras, como a oriental da ocidental, por exemplo, quase todas as raças, as tribos, as nações, a mãe tem um papel de fundamental importância na formação e no caráter dos seus filhos. Você já percebeu isso? Como nós lemos aí no texto de Provérbios, capítulo 31, né? Nós lemos lá em cima, né? A Sociedade Bíblica do Brasil, pois no capítulo 31 de Provérbios, como você pode ver, né? Nós lemos lá, conselhos para o rei Lemuel. E o primeiro versículo diz o seguinte: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Né? Então, essa genitora do rei Lemuel foi quem ensinou o seu filho. Quando uma mãe educa seus filhos com zelo e com carinho, seus filhos se tornam, via de regra, com raras exceções, bons cidadãos, bons maridos, boas esposas, bons pais, bons profissionais, bons cidadãos. Quando uma mãe educa bem os seus filhos, quando ela se oferece como exemplo, ela torna seus filhos bons cidadãos, bons maridos, boas esposas, bons pais. Quando uma mãe se oferece como exemplo de vida piedosa, esse seu exemplo de vida se tornará na mais instrutora escola de boas maneiras, bons costumes, honradez e dignidade. Não tenho disso dúvida nenhuma. O exemplo fala mais do que as palavras. O exemplo fala mais do que as palavras. Sobre isso eu quero contar duas histórias para vocês que eu li em livros. Duas histórias que ilustram o quão importante é a mãe como exemplo de vida para os seus filhos. A primeira história é um exemplo negativo, tá? O segundo
eu vou contar o exemplo positivo. Tá? O primeiro é um exemplo negativo. Comecemos, portanto, pelo mau exemplo. Quando uma mãe deixa de ser um bom exemplo, os filhos a copiam, a mimetizam, a imitam. Uma certa mãe descobriu que sua filha era mentirosa quanto mais, gostava muito de mentir. Ela vivia pegando sua filha em mentiras, e isso desagradou profundamente o seu coração. Então ela um dia questionou sua filha, dizendo: quem foi que te ensinou, minha filha, a mentir assim? Ocorre, veja bem, que certo dia, essa sua filha ligou para a sua mãe, dizendo que uma certa senhora da igreja viria à tarde para visitá-la e tomar um chá com ela. A mãe, irritada, pois não se dava bem, muito bem com aquela senhora, começou a correr para arrumar a casa, empenhando-se em colocar tudo no lugar, colocar flores novas, vasos novos, a preparar um saboroso chá da tarde. Isso tudo fez a mãe, que já era irritada naturalmente, mais irritada, porque ela não nutria simpatia por essa mulher que disse que iria visitá-la. Na hora marcada, eis que toca a campainha e a mãe abre a porta e vê aquela mulher e ao lado dela sua filha. Então a mãe disse para a amiga, entre aspas: olá! Que grata surpresa! Que prazer receber você, minha irmã, em minha casa! Como eu prezo essa sua visita! Na verdade, eu não vi a hora de que você me visitasse. Sabemos assim, meus amados irmãos, quem foi que ensinou a filha a arte tão desprezível da mentira. É como aquele caso também me ocorre, agora vem a lembrança, em que o telefone toca, a filha atende, ou o filho, e diz assim, coloca a mão no telefone, né? Assim como eu vou fazer, assim, atende o telefone, coloca a mão e diz assim para a mãe, né? Mãe, fulana de tal querendo falar contigo. E a mãe diz para a filha, ou para o filho, diz que eu não estou. Isso é um mau exemplo. Nós ensinamos os nossos filhos bons exemplos e maus exemplos. Nós formatamos a HD dos nossos filhos com o nosso exemplo. Eis aí o mau exemplo. Mas vamos aqui a uma história que é muito bonita, aliás. Uma história de um bom exemplo. Diz que certa mãe visitou seu filho na república da faculdade onde ele morava. Chegou meio de surpresa, foi recebida pelo seu filho, todavia, com muita alegria, apesar da surpresa. Foi convidada a entrar, sentou-se na sala, enquanto seu filho foi preparar um chá para ela. Enquanto isso, os olhos da mãe se esbugalhavam diante dos quadros que seu filho fixava nas paredes. Ou melhor, na parede da sala, né? Mulheres seminuas e em poses lascivas. Pôsteres de mulheres seminuas em poses eróticas. Né? Pôsteres de mulheres seminuas em poses eróticas. A mãe viu aquilo e o seu coração entristeceu-se. Não quis, porém, constranger o seu filho naquela hora. Raciocinou que deveria agir com prudência, pensando naquilo que disse André Morot: muitos homens são mais facilmente conduzidos por uma linha de seda do que por uma corda. Então ela silenciou naquele momento, apesar do seu coração estar entristecido ao ver aqueles pôsteres na parede da sala da casa da República onde seu filho morava. Depois de um tempo refletindo em como agir para tentar despertar na cabeça, no coração de seu filho, uma atitude mais digna do que essa, né? Ela foi a um ateliê e pediu que o artista fizesse um autorretrato, um retrato dela, e colocasse esse retrato numa moldura. E o ateliê fez assim.
a mulher pegou aquela obra feita pelo ateliê, embrulhou direitinho, despachou e enviou ao seu filho, pedindo-lhe que colocasse na parede para que ele nunca se esquecesse da fisionomia da sua mãe. Poucos meses depois, a mãe foi visitar seu filho e, para sua surpresa, aqueles outros quadros e pôsteres haviam sido jogados fora e só havia na parede o retrato dela. Sem dúvida, o retrato de sua virtuosa mãe não poderia dividir o mesmo espaço com aqueles quadros dantes na parede. Portanto, meus amados irmãos, a mãe é fonte de exemplo. A mãe é um discurso que os filhos veem todos os dias. A mãe não é aquela apenas que carrega em seu ventre um ser que está sendo formado e depois transfere vida ao amamentá-lo em seu seio, formando também o sistema imunológico do filho. A mãe, no convívio com o filho, é uma fonte de exemplo, e o exemplo ensina mais do que as palavras, mais do que os discursos. E crianças aprendem com exemplos, mais do que com palavras. Crianças, principalmente crianças, elas não têm cognição ainda amadurecida, não tem maturidade para raciocinar. Elas aprendem com o exemplo e com o exemplo da mãe. Eu queria falar para você sobre 4 mães rapidinho, 3 mães rapidinho na Bíblia. Rápido. Né? Uma é Joquebede, a mãe de Moisés. Me parece que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ontem no programa na televisão, minha esposa assistiu, falou a respeito de Joquebede. Joquebede era mãe de Moisés. Né? Essa mulher, ela aceitou a maternidade em tempos de aflição. Ela vivia como escrava no Egito, mas mesmo assim ela aceitou ter um filho. E teve um filho numa época em que o faraó, rei do Egito, havia ordenado às parteiras hebreias que matassem todo recém-nascido do sexo masculino. Ela nasceu, portanto, numa situação extremamente difícil lá no Egito. Ela deu à luz ao seu filho numa situação bastante difícil. Mas nós sabemos a forma engenhosa com que ela, depois de ter desmamado a criança, colocou no cesto de junco e deixou ao sabor das águas do Nilo. Sabemos que Moisés foi levado até onde a princesa do Egito tomava banho. Ela viu aquela criança e, claro, identificou como sendo hebreia por causa, provavelmente, dos tecidos e até da própria circunstância. Deve ter raciocinado essa mãe, para não permitir que o seu filho fosse morto, preferiu deixá-la ao sabor das águas do Nilo, cheio e infestado de crocodilos, né? E essa mulher condoída, essa princesa do Egito, a filha do faraó, tomou para si esse menino pela providência divina e o levou para ser criado. Mas aí a mãe foi chamada, até porque Miriam, irmã de Moisés, acompanhou o cestinho, e quando viu que a princesa pegou Moisés no cesto, se propôs a oferecer uma mulher para cuidar dele. E Joquebede foi educar o seu filho. Ela educou tão bem o seu filho que ele conviveu no palácio durante 40 anos como filho da filha do faraó, mas mesmo assim não perdeu a sua identidade. Joquebede incutiu no coração do seu filho o Deus de Israel, o temor ao Deus de Israel, por seu exemplo de vida. Esse é o primeiro exemplo. O exemplo da vida de Joquebede impactou a vida do maior líder, provavelmente o maior líder do povo de Israel, o grande libertador, Moisés. Mas eu quero falar sobre o segundo exemplo. São 3 exemplos, né? O segundo exemplo é Ana. Ana também se tornou mãe em uma circunstância muito adversa, porque ela nasceu estéril, ela não podia ser mãe.
Mas ela orou a Deus, ela clamou a Deus, porque ela vivia numa circunstância de bastante sofrimento. O seu marido, Eucana, porque sabia que Ana não podia ter filho, contraiu núpcias com uma outra mulher chamada Penina. E essa mulher lhe dava filhos. Mas Ana não, mas ele amava mais Ana do que Penina. E Penina, vendo isso, ela pensava, puxa, eu dou filhos para ele, e ele me trata com menos amor do que trata Ana. O que ela fazia? Ela maltratava, zombava, motejava de Ana. E Ana aflita, vivendo uma crise existencial sem precedente, principalmente porque naqueles dias a maternidade era algo muito valorizado pela mulher, ela procurou a Deus e Deus lhe deu um filho. Ela fez um trato com Deus. Ela disse, se tu me deres um filho, eu o devolverei ao Senhor depois de desmamado. Ela orou, recebeu a bênção, cumpriu a sua palavra, e a sua vida foi um exemplo tão notável ao seu filho, que o primeiro livro de Samuel, começa com a história de Ana. Samuel se tornou o último juiz do período dos juízes e se tornou um sacerdote que foi criado na casa do sacerdote Eli. Veja, Ana deixou seu filho também numa situação tão constrangedora quanto Joquebede. Joquebede deixou o filho ao sabor das águas do Nilo, infestado de crocodilos. E Ana deixou seu filho, depois de desmamado, na casa de Eli, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram terríveis. E Eli era um pai que não corrigia os seus filhos. Foi nesse contexto que Samuel foi criado, mas ele se inspirou no exemplo da mãe, se tornou o último juiz da história de Israel, dos juízes de Israel, e sacerdote, e foi aquele que ungiu os 2 primeiros reis na monarquia de Israel. Ele ungiu a Saul e ungiu a Davi. Portanto, exemplo de vida, sem dúvida nenhuma, de Ana foi notável para a formação do caráter e da personalidade também de Samuel. O terceiro exemplo é Maria, mãe de Jesus, mãe sofredora. A Joquebede, nós podemos dizer que foi uma mãe educadora. Ana foi uma mãe de oração e que cumpriu a palavra. Maria foi uma mãe sofredora, porque ela recebeu a incumbência de ser mãe quando nem casada era. Veja os riscos que ela teve que correr para aceitar aquilo que o anjo lhe disse: bem-aventurada és tu. O Espírito Santo colocará em teu ventre um ser que se chamará Jesus e será o Salvador do seu povo. Só que eu não sei que sentido ela entendeu o Salvador do seu povo. Eu creio que ela foi entender o sentido destas palavras do anjo no momento mais cruento do seu relacionamento com seu filho, que foi aquele quando ela viu seu filho sendo cravado na cruz, humilhado, injustiçado, julgado ilegalmente, condenado injustamente. Quando ela viu seu filho derramando seu sangue na cruz do Calvário, essa mulher entendeu então aquele recado que Deus havia dado através do anjo para ela. Ele se chamará Jesus, pois será o Salvador do seu povo, dos eleitos de Deus. Maria cuidou do seu filho, criou o seu filho como exemplo de mulher virtuosa e viu o seu filho ser cravado na cruz. Foi uma mãe sofredora. 3 mulheres que foram exemplos para os seus filhos. Tem 3 mães notáveis. Há tantas outras, né? Joquebede, Ana e Maria. Mas nós podíamos, saindo da Escritura Sagrada, deixando os personagens da Bíblia agora do nosso lado, nós podíamos pensar, por exemplo, em Mônica, mãe daquele que foi o maior teólogo depois de Paulo, mãe de Agostinho. Mônica era o nome dela. Diz a Escritura, a história, que Mônica era uma mulher cristã virtuosa e uma mulher de oração. Ela orou incessantemente por seu filho. Agostinho viveu uma vida dissoluta em sua mocidade e juventude. Teve o filho Deodato, que morreu ainda jovem, o filho dele.
Ele vivia uma vida de dissolução, uma vida de pecados, até que um dia ele foi convertido. Ele viveu uma crise existencial tão profunda e Deus transformou a sua vida. É lindo que no livro Confissões, que eu tenho aqui em minha biblioteca, Confissões de Agostinho, ele diz assim: tu nos formaste para ti, nos criaste para ti, Senhor, e a nossa alma só descansa e repousa quando estiver em ti. Que coisa linda, meus amados irmãos. Mônica, uma mãe de oração. Queria também lembrar nessa hora da minha mãezinha, Dona Yolanda Dalceno Aiello, num ato de tributo. Que testemunho extraordinário, testemunho de minha mãe. Era esposa de Vincenzo. Sofreu muito, sofreu muito. Meu pai era um homem muito ciumento. Não deixava minha mãe absolutamente fazer nada. Por conta disso passamos muitas privações. Nós só fomos ter realmente um pouco de vida melhor financeiramente falando depois que meu pai morreu em 1974, quando eu já tinha 20 anos de idade. Porque mamãe saiu para trabalhar e ela era muito competente. Para vocês terem uma ideia, ela trabalhou 4 anos depois de sua aposentadoria, 4 anos mais, porque nesses 4 anos eu estava no seminário. E durante todos os meses destes 4 anos, portanto, você multiplica 4 vezes 12, 48 meses, mamãe colocou sobre a minha mesa, a mesa da minha família, o alimento para sustentar a mim e aos meus filhos. Trabalhou 4 anos a mais para poder me sustentar no meu tempo em que eu estudava no seminário. Era uma mulher de oração. Ela orou por mim, continuou orando pelos meus irmãos. Ela morreu orando pelos meus irmãos. E eu espero que as orações de minha mãe possam ser respondidas ainda quando eu em vida puder ver meus irmãos todos convertidos a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Foi um exemplo notável. Mamãe. Então nós temos aqui Joquebede, Ana Maria, Mônica, mãe de Santo Agostinho, Yolanda, mãe deste que vos fala, Yolanda Dalceno Aiello, uma mulher notável, uma cristã de verdade, um exemplo de vida. De fato, o valor de uma mãe de verdade, de uma genitora de verdade, é mesmo incalculável. Lao Tse disse o seguinte: o pai e o filho são 2, a mãe e o filho são 1. O homem pode esquecer da mulher, sua esposa, e a mulher pode até se esquecer do homem, mas um filho sempre se lembra da mãe. Que Deus assim abençoe as mães, que Ele as preserve com saúde, que as mães que já foram morar com Jesus, as mães cristãs, sejam doces lembranças, como a minha é no meu coração, seja no teu coração também. Esqueça os problemas do passado. Converse com Deus. Se você falhou em algum sentido com sua mãe, peça perdão a Deus, reconcilia-te com Deus e continue sua jornada. A Deus toda a glória por sua providência e nos ter dado mães cristãs que são exemplos de vida piedosa, são fontes de exemplo de vida cristã e piedosa para todos nós. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus eterno e bom, obrigado pelas mães cristãs de verdade, aquelas que nos criaram, nos educaram, nos formaram, se sacrificaram não pouco por nós. Muito obrigado por elas. Eu oro por aquelas que já partiram, agradecendo por suas vidas. E eu oro também por aquelas que ainda estão conosco, pedindo a Deus que o Senhor as abençoe mais e mais, dando-lhes paciência, dando-lhes longanimidade, aumentando-lhes o amor por seus filhos em seus corações, dando-lhes sabedoria, prudência, equilíbrio, inteligência emocional, para poder educar os seus filhos ainda pequenos,
para aquelas mães que já têm filhos grandes poderem continuar a ser um exemplo de vida piedosa, porque o exemplo fala muito mais do que as palavras. Eu quero orar agradecendo pelas mães, agradecendo pela providência tua em nos dar boas mães, em nome de Cristo. Amém. Quero finalizar cantando mais uma música, né, que eu acho muito bonita. Né? Paulinho da Viola disse o seguinte: nós não vivemos do passado. Paulinho da Viola disse assim: nós não vivemos do passado, mas o passado vive em nós. E é uma grande realidade. Eu queria cantar uma música que é uma música do passado. Vou cantar 2 estrofes dessa música. Confio em Deus, tá? Confio em Deus, aonde quer que vá, em terra firme ou sobre irado mar, e seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, pois sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Por vales ou deserto abrasador, com ele irei sem nenhum temor. Se ele assim cuidar de mim, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, pois sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Amém. Eu quero ler uma poesia, como eu disse no início da nossa transmissão, para homenagear as mães nesse dia. Como eu disse, essa poesia eu fiz inspirada na minha mãe. Diz assim, o título é De Quem é a Mão? Presta atenção. Você, mãe, presta atenção, é para você, com muito carinho. De quem é a mão que recebe com carinho o filho que nasce? De quem é a mão que os primeiros carinhos faz? De quem é a mão que os dedos passa pela face? De quem é a mão que o filho ao peito traz? De quem é a mão que acena o adeus tristonho? De quem é a mão daquela que ensina os primeiros passos? De quem é a mão que no peito acalenta o sonho? De quem é a mão daquela que sempre espera? De quem é a mão que às noites febris o berço balança? De quem é a mão que esfrega os olhos cansados das noites de vigília? De quem é a mão que disciplina com ternura a criança? De quem é a mão que reparte o pão com igualdade? De quem é a mão que aponta o caminho a seguir? De quem é a mão que se junta para a prece clemente? De quem é a mão que levanta o filho ao cair? De quem é a mão que segura a mão que aprende a escrever? De quem é a mão que acena para o filho que parte? De quem é a mão lacrimosa que recebe o filho que volta? De quem é a mão da mais pródiga e bela arte? De quem é a mão que acaricia o filho adulto como se fosse ainda criança? De quem é a mão que escreve cartas ao filho encarcerado? De quem é a mão que trabalha horas a fio sem se importar? De quem é a mão que abre a cela e abraça o filho amado? De quem é a mão daquela que nunca desiste? De quem é a mão?
Ora, de quem é a mão? Mão abençoada e abençoadora. Mão prestimosa e consoladora. Mão solícita e ágil. Mão forte, mão frágil. É mão de mãe. Deus abençoe você, mãe. Deus a abençoe. É um lindo hino em homenagem às mães no nosso inário, que diz assim: por minha boa mãe e pelo seu amor, na terra sem igual eu louvo-te, ó Senhor, por grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe. Que Deus abençoe você, mãe. Que Deus nos abençoe nesse domingo, dia do Senhor. É dia do Senhor. Que Deus abençoe. Eu queria aqui enviar um grande abraço a um amigo que hoje está fazendo aniversário, ao Jaziel Botelho, lá o fundador, um dos fundadores da Missão Jovens da Verdade. E me lembrando de Jaziel Botelho, missionário, eu quero orar pedindo aos irmãos que, por favor, não encolham suas mãos, mas enviem suas ofertas missionárias da mesma forma como têm enviado os seus dízimos e ofertas. Os nossos missionários continuam comendo, bebendo, se vestindo, eles continuam com suas necessidades. E se você pode, tem recursos e condições, estenda sua mão a estes missionários, né? Nós temos 4 missionários em nossa igreja. O Dirceu em Huelva, na Espanha. Nós temos o Gerson e a Marília no Senegal. Nós temos a família Florenzano no Líbano. E nós temos o Patrick também em um país do Oriente Médio com sua família. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Envie a mim um retorno de como foi essa transmissão. Não estou pedindo elogios, né? Talvez fosse melhor até críticas, ideias. Alguém disse, pastor, está brilhando muito aí atrás do senhor. Eu coloquei até um papel para tirar aquele brilho demais, tá bom? Então, eu tirei aquilo lá. Acho que melhorou, deve ter melhorado. Eu quero sugestões, orientações para que nós possamos ter aqui um desempenho, uma performática melhor, uma performance melhor, para abençoar você. Minha preocupação é usar esse recurso para abençoar o seu coração. Aqui quem se despede é o reverendo Mauro Aiello, dando um beijo virtual no seu coração. Fique com Deus e até uma próxima transmissão.